Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Tainá Freitas, sou médica especializada em endocrinologia e nutrologia, faço parte da equipe multidisciplinar do Instituto do Peso e hoje, pensando em te ajudar no processo de mudança de estilo de vida, de mudança de hábitos, vim falar um pouquinho sobre os benefícios da redução do consumo de açúcares. Nós sabemos que os açúcares estão presentes em vários tipos de alimentos, como doces, guloseimas, alimentos industrializados, alimentos que possuem carboidratos e também nas frutas. Hoje o nosso objetivo é falar sobre os benefícios da redução dos doces e dos açúcares de adição. Ao contrário dos açúcares naturais presentes em alimentos in natura, os açúcares de adição, quando passam pelo processo químico de refinamento, perdem muitos dos nutrientes, perdem as vitaminas, perdem os minerais. Então, o que sobra ali são só calorias. Por isso que nós falamos que esse tipo de produto é uma caloria vazia, porque ele tem caloria, mas ele não tem nutrientes, vitaminas ou minerais. Ele é pobre nutricionalmente. A Organização Mundial da Saúde recomenda que o consumo de açúcares de adição não ultrapasse 5% do nosso consumo total diário. Isso, se a gente for ver uma dieta de 2.000 calorias, isso seria representado por mais ou menos 5 colheres de chá ou 20 gramas de açúcar refinado. No Brasil, atualmente, nós consumimos mais de 3 vezes esse valor máximo recomendado pela OMS. O excesso do consumo de açúcar leva a diversos fatores prejudiciais para o nosso organismo, como, por exemplo, a sobrecarga do pâncreas e do fígado, o aumento do acúmulo de gordura com sobrepeso e obesidade, a resistência insulínica, causando um maior risco do desenvolvimento de diabetes, o aumento de triglicérides no sangue, levando a maior risco de acúmulo de gordura no fígado, maior risco de doenças cardiovasculares e também a alteração do paladar daquele organismo, para que seja cada vez um paladar mais doce. Além disso, diversos estudos mostram que o açúcar afeta uma região específica do cérebro chamado núcleo accumbens. Nessa região, o açúcar é capaz de desencadear a liberação da dopamina e dessa forma a dopamina ativa o circuito de recompensa. Nesse circuito, faz com que o cérebro queira cada vez mais o consumo de açúcar. Talvez seja por isso que nós temos tanta dificuldade de deixar o consumo de açúcar nos primeiros dias e semanas. Agora que nós já vimos os efeitos prejudiciais à saúde, vamos para os 6 benefícios principais da redução do consumo de açúcares. Número 1. Redução do risco de diabetes, de triglicérides e de fígado gorduroso. Bom, o que acontece? Quando nós temos um consumo muito alto de açúcar, a nossa insulina começa a ficar muito alta, o nosso corpo começa a desenvolver resistência à insulina e na resistência à insulina, a nossa glicemia, que é o açúcar no sangue, começa a ficar cada vez mais alto e de repente chega a pré-diabetes e o diabetes, que é esse açúcar em altos níveis no sangue. Além disso, quando nós consumimos muitos açúcares, os triglicérides ficam mais altos e triglicérides muito altos no sangue começam a acumular no fígado e desenvolve um fígado gorduroso, ou seja, reduzindo o consumo de açúcares, reduzindo aquele excesso de consumo de açúcares, eu reduzo a chance de desenvolvimento de diabetes
de aumento de triglicérides e de um fígado gorduroso. Número 2, melhora no nosso sistema imunológico. O consumo de açúcar em excesso pode causar uma queda na capacidade do nosso organismo de destruir vírus e bactérias intrusos. O consumo excessivo de açúcar também causa um desequilíbrio lá na nossa microbiota intestinal, que são as bactérias que vivem dentro do nosso intestino. Essas bactérias são determinadas pelo tipo de comida que a gente dá para elas. Então, nós podemos ter tanto bactérias boas como bactérias não tão boas assim, dependendo do tipo de comida que a gente oferece. O açúcar causa um desequilíbrio dessas bactérias, que a gente chama de disbiose. E quando tem disbiose, nós não temos a função de defesa do organismo que a microbiota poderia proporcionar. Por todas essas razões, quando consumimos menos açúcar, nós, além de melhorarmos o nosso sistema imunológico no seu funcionamento, também melhoramos o processo de digestão, evitamos o processo de desbiose intestinal e fazemos com que tenham mais bactérias benéficas dentro do nosso intestino. Número 3, melhora do aspecto da pele. Sim, a glicose no processo de glicação pode se ligar ao colágeno, fazendo com que reduza o processo ali de firmeza e de tônus da pele e com isso facilita o surgimento de rugas e de linhas de expressão. Além disso, o excesso de glicose também pode facilitar o surgimento de espinhas e de cravos. Número 4. Auxílio no controle de peso. Nós sabemos que o consumo de alimentos e bebidas açucaradas favorece o aumento de sobrepeso e de obesidade. E, portanto, quando a gente reduz o consumo desses alimentos, a gente também reduz o risco de obesidade e auxilia na perda de peso. Quanto menos alimentos açucarados, menor as calorias ingeridas. Número 5. Melhora do paladar. Quando consumimos menos açúcares, somos capazes de ter uma percepção melhor dos sabores. Da mesma forma que uma pessoa que para de fumar começa a perceber olfato e paladar melhorando, quando nós começamos a consumir menos açúcares, também percebemos a melhora do nosso paladar. As nossas papilas gustativas, que estavam tão acostumadas a sabores cada vez mais doces, começam a se adaptar e ter uma melhor percepção dos sabores. Número 6. Favorece o controle da ansiedade. O consumo excessivo de açúcares processados está relacionado à ansiedade, a oscilações de humor, ao cansaço e à irritabilidade, por conta dos picos e das quedas repentinas do nível de açúcar no sangue. E por isso, quando nós paramos de consumir açúcares, a gente tem uma tendência a fazer com que o nosso humor fique mais estável e essa ansiedade tenha um controle melhor. Sair do ciclo vicioso do consumo de açúcar pode ser bastante desafiador, principalmente no início do processo, mas pode nos trazer muito mais saúde e benefícios para o nosso corpo, de dentro para fora. E para te ajudar nesse processo, vamos para as últimas 3 dicas de como te ajudar a reduzir o seu consumo de açúcar. Bom, a primeira é substitua. Substitua alimentos industrializados, processados, adoçados, por alimentos in natura, alimentos inteiros, alimentos integrais. Se você quer adoçar uma comida, tente utilizar alimentos mais doces, colocar frutas nesses alimentos, para que gere um sabor adocicado, mas que seja natural. A segunda dica, contenção de danos.
Bom, não vai ter jeito, eu vou precisar consumir algum produto industrializado, processado. Então, que ele seja menos danoso o possível. Então, eu tenho uma nova dica dentro dessa dica. O aplicativo Desrotulando é um aplicativo muito interessante que vocês podem experimentar. Para todo o alimento industrializado, você baixa o aplicativo e escaneia o código de barra e ele vai te dar ali informações nutricionais, ele vai te dar uma escala de 0 a 100, ele vai praticamente traduzir o rótulo daquele alimento, dizendo se aquele alimento é um alimento bom ou não é bom para consumo. Terceira e última dica: tempere as suas bebidas. Sim, quando você sentir vontade de adoçar uma bebida, experimente temperos que deem mais sabor para aquela bebida. Por exemplo, canela, cravo, noz moscada, baunilha, leite de coco podem ajudar essa bebida a ficar mais saborosa e mais atrativa sem a necessidade do açúcar. A mudança não acontecerá da noite para o dia. Comece de forma gradual e acostume-se a cuidar da sua saúde um pouquinho a cada dia, tijolinho por tijolinho. Nós podemos passar por esse processo de mudança juntos.